Olá, no vídeo anterior falamos sobre um dos requisitos para ser empregado, que é ser pessoa física. Neste vídeo vamos falar do segundo requisito. Vimos no vídeo anterior que para ser empregado são necessários 5 requisitos: pessoa física, continuidade, subordinação, salário e pessoalidade. O primeiro requisito já analisado, pessoa física. Agora vamos falar do segundo requisito para ser empregado. O artigo 3º da CLT estabelece que considera-se empregado a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Prestar serviços de natureza não eventual. Então, o segundo requisito previsto no artigo 3º para ser empregado é não eventualidade na prestação de serviço. A doutrina e a jurisprudência majoritária apresentam esse segundo requisito como sendo continuidade. Tem que haver continuidade na prestação de serviço. Sem a continuidade, não haverá relação de emprego, aquela que se forma entre empregado e empregador. Lembrando que todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Para ser empregado, é necessário que os 5 requisitos estejam presentes: pessoa física, continuidade, subordinação, salário e pessoalidade. Então, faltando o segundo requisito para ser empregado, faltando a continuidade, sendo o trabalho eventual, esse prestador de serviço será um trabalhador eventual. A doutrina apresenta 3 exemplos de trabalhador eventual. O primeiro deles é o chapa, o segundo, o boia fria, e o terceiro, a diarista. São todos trabalhadores eventuais. O chapa, geralmente na entrada das cidades, nós vamos encontrar sentados próximo de uma pedra com uma placa escrito chapa. Eles são trabalhadores eventuais. Eles ficam ali aguardando a chegada de caminhões com mercadorias para serem descarregadas, ou caminhões vazios para serem carregados de mercadoria. Trabalho que geralmente não é feito pelo motorista do caminhão. Então o chapa fica ali, aguardando o trabalho. Pode ser que ele fique dias sem trabalho, sem ser contratado. Pode ser que ele trabalhe só de manhã ou só à tarde, ou nos 2 períodos, que ele tenha vários trabalhos durante o dia, ou trabalhe um dia sim, outro não. Não porque ele quis, mas porque não teve trabalho. Ele trabalha eventualmente. E mesmo que ele trabalhe todos os dias, geralmente o trabalho é prestado para várias pessoas. Não vai gerar vínculo empregatício, não haverá continuidade. É um trabalho eventual. É diferente daquele ajudante de caminhão, de motorista, né, de caminhão, que viaja com o motorista e que faz o trabalho de carga e descarga para o motorista. Esse geralmente é empregado da empresa para a qual o motorista trabalha ou empregado do próprio motorista. Mas não é disso que falamos, né? Esse tem continuidade. O trabalhador eventual, ele trabalha eventualmente, e é o exemplo do chapa. O chapa é um trabalhador eventual. Outro exemplo de trabalhador eventual é o boia fria. No trabalho rural, ele é muito comum. É aquele trabalhador contratado para o plantio ou para a colheita. Este é o evento que motivou a sua contratação. Terminado o plantio, terminada a colheita, termina o seu trabalho.
Este é o evento, plantio ou colheita. Na lei do empregado rural, a lei 5889 de 1973, o artigo 2º da lei do empregado rural também vai exigir, dentre os requisitos para ser empregado rural, a continuidade. O empregado rural tem que trabalhar com continuidade. Não havendo continuidade, não estarão presentes todos os requisitos para ser empregado rural. Vejamos o que diz o artigo 2º da lei do empregado rural. Empregado rural é toda pessoa física que em prédio rural ou prédio rústico prestar serviços de natureza não eventual a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário. São os mesmos requisitos para ser empregado urbano, lá do artigo 3º da CLT. Faltando a continuidade, sendo o trabalho eventual, esse não será o empregado rural, será um trabalhador rural. O artigo 17 da lei do empregado rural diz: as normas da presente lei são aplicáveis, no que couber, aos trabalhadores rurais, não compreendidos na definição do artigo 2º, que prestem serviços ao empregador rural. Então, aquele que trabalha na atividade rural para um empregador rural e preenche os requisitos para ser empregado, será um empregado rural. Aquele que trabalha na atividade rural sem os requisitos, por exemplo, não tendo continuidade na prestação de serviço, será um trabalhador rural. Artigo 17 da Lei 5889 de 1973. É o caso do boia fria. O boia fria é um trabalhador eventual. Essa expressão boia fria decorre da natureza em que ocorre as condições de trabalho desse trabalhador eventual. Geralmente ele vai para a fazenda 4h30 da manhã, leva a sua comida na marmita, quentinha, mas na hora em que ele para almoçar, 11 horas, 11h30 no máximo, aquela comida que estava quente de madrugada, quando ele se apresentou, já está fria. Daí a expressão boia fria. Boia é uma gíria, significando comida. É interessante que certa feita eu tinha uma aluna portuguesa e eu tive dificuldade de explicar para ela o significado da expressão boia fria, né? Porque é uma expressão que, segundo ela, não existe em Portugal e ela não estava familiarizada com essa expressão, com essa gíria, né, que nós usamos aqui. Então, o boia fria é um trabalhador eventual. O terceiro exemplo de trabalhador eventual é a diarista, aquela que presta serviços domésticos sem continuidade. A lei anterior do empregado doméstico, a lei 5859 de 1972, não fazia distinção, ou melhor, ela não previa quantos dias eram necessários para que a diarista fosse considerada empregada doméstica. A lei exigia a continuidade como um dos requisitos para o vínculo empregatício doméstico. Isso era previsto, mas não se falava no texto legal quantos dias a diarista trabalhando se transformava em empregada doméstica. Na ocasião, existiam duas correntes, uma majoritária dizendo que para ser empregada doméstica, o trabalho tinha que ser prestado 3 vezes por semana, no mínimo, para a mesma pessoa ou família. E se o trabalho fosse prestado 1 ou 2 dias por semana, não haveria vínculo empregatício doméstico.
Mas uma corrente minoritária dizia: basta um único dia de prestação de serviço, desde que seja dia fixo, e a diarista será empregada doméstica. Sendo assim, se ela trabalhasse 7 dias por semana, cada dia em uma casa, de forma fixa, ela teria 7 empregadores. Era uma corrente minoritária que está superada, porque a atual lei do empregado doméstico, a Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015, acabou com essa discussão. Ao estabelecer em seu artigo 1º que ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Então, a atual lei do empregado doméstico, a Lei Complementar 150 de 2015, exige que para ser empregado doméstico, o trabalho tem que ser prestado por 3 dias ou mais para a mesma pessoa ou família, no âmbito residencial desta e sem finalidade lucrativa. 1 dia ou 2 dias de prestação de serviço não terá continuidade, será trabalhador eventual, que é o caso da diarista. Além dessas 3 hipóteses, temos que verificar também a finalidade da empresa, a atividade principal e a atividade meio. Por exemplo, em uma fábrica de chocolate, a atividade principal é a produção de chocolate. Mas além da produção de chocolate, há outras atividades que são meios para se alcançar a atividade final. E aí podemos incluir o serviço de portaria. Lá na portaria da fábrica vai ter um vigilante controlando o acesso, a entrada e saída de pessoas e de mercadorias. Vai existir também atividade de vigilância patrimonial durante toda a área da empresa. O serviço de limpeza, o refeitório, onde teremos nutricionista, cozinheiras. São serviços esses que são meios, como também a embalagem do chocolate e o transporte do chocolate. Não são a atividade principal, que é a produção de chocolate. São atividades meio, mas que fazem parte da atividade da empresa, que pode até ser objeto de terceirização, tema de outra aula. Mas imaginemos que os computadores da empresa estejam com defeitos, ou o sistema de informática apresente algum defeito, e é necessário contratar alguém para consertar o computador ou o sistema de informática. Esse será um trabalhador eventual, porque não é sempre que isso ocorre. A não ser que a empresa tenha um empregado que cuide da informática o tempo todo. Mas não sendo assim, ela contrata um trabalhador eventual apenas para consertar a sua rede de informática ou os seus computadores. Da mesma forma, ela pode contratar alguém, um trabalhador eventual, para consertar o serviço hidráulico ou elétrico que deu defeito. Então, esses são trabalhadores eventuais, não tem continuidade. Então vimos hoje o segundo requisito para ser empregado, a continuidade. Conhecemos, portanto, 2 requisitos, pessoa física e continuidade. O terceiro requisito é a subordinação. Sobre este falaremos no próximo vídeo. Até lá!